Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Ricardo Pinzon, eu sou consultor de negócios. Eu moro no Brasil há 36 anos e esse ano eu me mudei para o Paraguai. Eu não estou aqui hoje para poder falar de Paraguai, eu estou aqui hoje para falar de Brasil. Bastante tempo que eu trabalho prestando consultoria, eu tenho muita demanda de serviços ah, que são fora da minha área especificamente, né? Financeira, mas que vem por questões fiscais. Quando você trabalha com empresas, você tem a parte da contabilidade, a parte fiscal, você tem a parte de controladoria, você tem a parte da gestão financeira, tem a implementação, a gestão, tem a questão estratégica, tem a logística, tem o marketing, tem publicidade. Então, são diversas demandas que os clientes têm. Mas, se tratando de Brasil, eu tô praticamente fugindo do Brasil por questões fiscais, por questões econômicas, por questões até mesmo culturais, que parece que no Brasil ganhar dinheiro é crime, não parece? É, se tu ganhar de forma honesta, porque se tu ganha do jeito errado, tu ganha perdão judicial. É questão de como tu ganhou, como tu enriqueceu. Ele tem a forma bonita e tem a feia. E a trabalhando é a forma feia. Uh, Muito se fala sobre venezuelização do Brasil, que eu acredito, na verdade, plenamente, que a gente já está numa Venezuela, só ainda não perceberam que é cedo, é tarde demais para voltar desse processo, que ele já está encaminhado. Mas eu tô com um pouco de insônia, de tempos, noites viradas estudando. O que acontece? Tem um golpe secreto rolando nos bastidores, tá, do governo. E esse golpe secreto, ele não é discutido por questões políticas, ele não é discutido por questões sociais, não é discutido questões de violência, não tem nada a ver com narcotráfico, mas tem um golpe acontecendo no Brasil de verdade. E esse é um golpe que está acontecendo direto da Receita Federal. Uma das formas de se ter o controle de uma sociedade, de você perseguir seus inimigos, de você destruir um país, é tornar o ambiente de negócios inacessível. É simplesmente tornar tóxico, insalubre para qualquer um que tente se aventurar a trabalhar com qualquer coisa no Brasil. Se tu tem uma empresa, não interessa se é MEI, se tu é simples, se tu vai ser uma ME, uma EPP, tu é de mais porte, tu é uma sociedade anônima, tu é uma sociedade mista, se tu é uma PPP, não importa o tipo de empresa, tá? Por comandita, comandidata, não importa o tipo de empresa. A Receita Federal, ela se esforça demais para ferrar com a vida de todo mundo que tem uma empresa. E isso não é eu que estou falando. Passa governo, entra governo, a Receita Federal, ela se especializa em ferrar com a vida de todo mundo que habita no país. E não é pela questão de, porque temos que combater a sonegação, temos que combater o crime, a lavagem de dinheiro, coisa do tipo, os crimes sem vítimas, né? O que ela se esforça tanto para fazer? É em fiscalizar a um ponto de ser insustentável o sistema. O contador, hoje em dia, é considerado o primeiro fiscal da empresa, porque os dados que ele fornece para a Receita Federal, antigamente, iam para a base de dados e o contador tinha lá a credibilidade fiduciária do Estado para ser um fiscal, já que ele tem o CRC, tem o registro profissional, tem o bacharel em contabilidade, fez a prova do CFC, enfim. A Receita Federal, ela vem há anos aumentando o número de exigências e obrigações acessórias. E conforme ela vai otimizando os sistemas dela, ela vai fazendo uma integração. E aí as informações que foram fornecidas em um sistema acabam sendo fornecidas e absorvidas por outro sistema. E os dados se cruzam.
Então, se tu ficou devendo imposto, gera uma necessidade de quê? Situação irregular. CNPJ fica praticamente incapaz de emitir nota fiscal até regularização. Faltou obrigação acessória, necessidade de multa. Multa dependendo do tipo, um DCTF, uma PGDAS em atraso, uma omissão de entrega de DCTF web, ou um ECD, um REINF da vida. Independente o que for, se tu atrasar alguma declaração, tem uma multa. Mas não é só a declarar. Quando surgiu o e-social, todo mundo pensou, nossa, que horror. Ok, só que antes disso nós já tínhamos os SPEDs. E antes dos SPEDs eram livros caixas, né? De certa forma, tem gente que ia na junta comercial para poder fazer guarda de livros, isso lá em Guaranaco-Rolha. A questão é que o sistema foi se otimizando, mas ele não foi se otimizando para uma coisa boa, saudável, para poupar trabalho tanto do contabilista, quanto do empresário, quanto da pessoa do departamento pessoal. Não, o sistema ele foi se especializando em ferrar com a vida de todo mundo, de todas as maneiras possíveis, porque o sistema ele te deixa cometer os erros, porque as instruções normativas, as mudanças de sistema, elas ocorrem de forma gradual, pela perspectiva óptica da Receita Federal, só que ela não abrange os problemas individuais de cada tipo de negócio, e aí tu tem que estar se otimizando, se atualizando constantemente, e isso gera uma indústria de multas, né, fiscais muito maiores do que as multas do Detran, que é outra máfia extremamente treinada para poder extorquir o cidadão. A Receita Federal, ela simplesmente conseguiu pegar o Simples Nacional e transformar em algo complicado de nacional. Não tem mais nada de simples no Simples Nacional hoje em dia. Era para ser simplesmente uma apuração tributária de acordo com o tipo de atividade. Cria-se os anexos, alíquota tributária, parcela dedutível, fator R. Aí você tem bitributação, dependendo do tipo de atividade, de comércio. Pode ser por incidência de ICMS sobre a base de cálculo quando não deveria, quando tem PIS e COFINS. Pode ser sobre retenção de ISS em município de prestação de serviço, pode ser ISS do município que você está prestando serviço, ou tem que ser recolhimento na fonte pela contratação de uma pessoa física por um serviço prestado, ou qualquer coisa do tipo. É um inferno preenchimento de qualquer coisa, até mesmo no Simples Nacional, certo? E a Receita Federal, ela está dando um golpe na população da seguinte maneira: certas obrigações acessórias, certas práticas, tá? Elas eram toleradas, certo? E o que acontece? Bom, tá errado isso daqui, amigo. Regulariza, ou vem aqui, ou faz tal coisa e segue a tua vida. Acontece que essas tolerâncias para o pequeno microempresário, que antigamente eram toleradas, hoje em dia elas já não estão mais sendo toleradas. Elas estão virando multas e cobranças automáticas que estão incapacitando a empresa de emitir nota fiscal, ou de atuar contabilmente, ou de qualquer coisa. A empresa, hoje em dia, ela recebe dinheiro no caixa, no banco. O dinheiro que chegou no banco, o empresário não tem capacidade, não tem chance, oportunidade de dizer para a Receita Federal ou para o próprio banco: esse dinheiro é integração de capital, esse dinheiro é faturamento, esse dinheiro é um Pix errado, esse dinheiro é um estorno, esse dinheiro... Tu toma uma notificação do teu banco e um encerramento da conta bancária automática. Empresas que acabaram de abrir estão sendo encerradas. A conta bancária. Tem conta bancária que é negada antes da abertura, de CPFs extremamente limpos e negócios lícitos. Entende? Porque dependendo de onde que veio o Pix, o banco já não tem mais interesse comercial em fazer negócio contigo. E as obrigações acessórias que tem que preencher para poder fazer esse tipo de informação, né? O cliente simplesmente fica perdido, porque já recém abriu uma empresa e já está tomando bloqueio nas contas bancárias. Como é que ele vai trabalhar, como é que ele vai faturar? Se ele está com a loja aberta, como é que o cara vai pegar o dinheiro para poder pagar o aluguel? O fluxo de caixa, tem que abrir com caixa sobrando? No Brasil? Não tem, é uma série de problemas que estão sendo criados nesse ambiente extremamente tóxico, com uma reforma tributária porca, onde não teve espaço
para responsabilidade fiscal, para reduzir a necessidade de arrecadamento do Estado, e esses incompetentes ficam forçando a Receita Federal a forçar multa, 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 fiscalização, 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 arrecadação, 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 em cima do pequeno, do micro, do médio, do grande, de todo mundo, da classe média, da pessoa física, autônomo, do MEI, até do isento. Taxinhas e taxinhas e taxinhas, por pequenos erros de um legislador idiota, estúpido, irresponsável, que não faz ideia do país em que está, né? E as pessoas vão cometendo esses erros. Só que antes o que era tolerável, a pessoa podia simplesmente, ó, tem uma multa aqui, acerta lá depois, entrega essa obrigação acessória, vai, tem que pagar um DAS ali no meio, alguma coisa do tipo, né? Tá se tornando inviável. Tá se tornando inviável. Tá todo mundo sendo cobrado atualmente por essas taxinhas em cartório, tabelionato. Não tem mais negociação de coisas que foram de dívida ativa direto para tabelionato. Porque não vai só sujar o teu nome. Vai bloquear a tua atividade comercial, vai bloquear o pequeno e o autônomo. Até mesmo de vender bebida industrializada na rua, sem um alvará da maldita prefeitura. São coisas estúpidas. É uma burocracia ridícula, que é inacessível para 79, 80, 70, 50.000% da população. É um inferno se ajustar a burocracia do Brasil com individualidades municipais quanto à obtenção de alvarás de funcionamento, quanto à localização de funcionamento, viabilidades junto à prefeitura, regularização, a prefeitura, meio ambiente, sanitário, PPCI, até mesmo para endereços comerciais que são simplesmente de fiscalização. É o endereço fiscal. Não tem ninguém lá, nenhuma atividade comercial naquele endereço. É só para um pejotizado, que é a única forma de trabalhar no Brasil hoje em dia é se pejotizando, porque é melhor pagar 6, 7, 8% no Simples Nacional do que os 27,5% para sustentar a viagem de Lula, Janja, para Paris, lá só para aquele puto ser um corno, né, do Macron. Então é insustentável tu ficar pagando imposto de renda de pessoa física com tanta burocracia para uma simples atividade comercial. Aí vem um filho da puta de um fiscal da prefeitura para recolher a tua mercadoria. 10, 15, 20 outros caras ali estão na mesma situação que tu, tentando ganhar a vida. E vem um arrombado de um fiscal da prefeitura, da Cefaz estadual, parando caminhões na estrada por causa de meia dúzia de mercadoria, que foi com o valor errado, por erro de digitação, qualquer coisa, e tomando a tua mercadoria, bloqueando teu caminhão, te fazendo pagar multa por permanecer na estrada do container, por mera questão fiscal. É uma cambada de arrombado do governo trabalhando para poder foder todo o resto, os outros 40% do país que sustentam esta merda de país. Então, a gente tem toda uma máfia estatal trabalhando para a venezuelização do país, justamente tornando a atividade comercial, a atividade econômica insustentável, incapaz de ser mantida no país. O país é tóxico para quem quer trabalhar. Ele não gosta de gente que trabalha, ele gosta de gente que não trabalha. Ele dá dinheiro para pessoas que ficam em casa. Ele faz pessoas desistirem de trabalhar porque ganham a mesma coisa praticamente ou mais ficando em casa. As pessoas não têm incentivo para trabalho algum. E quando a pessoa quer trabalhar, ela não consegue. Porque quem gera emprego está indo embora do Brasil para ir procurar a oportunidade de simplesmente montar o seu negocinho em outro lugar, mais saudável, tipo Paraguai, entende? Cara, o Brasil é tóxico demais, ele é enlouquecedor. Se o empresário já sofre o que sofre estando no Brasil, ele não conhece a profissão de contador. Eu não sou contador, mas eu conheço boa parte da rotina. Eu trabalho com consultoria, como eu disse. Então, eu preciso de diversas demandas dos meus contadores com os quais eu trabalho. E eles me passam informações sobre os meus clientes. E eu acompanho a rotina. Eu sei como é que é o sistema do ECAC, eu sei como é que é um e-social, eu sei como é que é uma CTF Web, eu já vi GFIPs, eu vi os sistemas SPED. Então, eu tô informado o suficiente para poder também saber sobre a apuração tributária dos ICMS, CSS, CLLL, RPJ, COFINS, II, IPI, O Brasil está se tornando não, já é um inferno. Só que a última gota foi essa de começarem a cobrar
de forma incisiva valores incapazes das pessoas pagarem. Multas por atraso de entrega de obrigações acessórias que são irrazoáveis, são desproporcionais à tamanha demanda de trabalho que os contadores têm. Por atraso de obrigações acessórias de um dia para o outro, são multas de 50, 200, 500 reais ou mais, dependendo do número de vezes, por uma norma ou uma obrigação acessória ou por um sistema que muitas vezes é culpa da Receita Federal que nem está acessível. Sobrecarrega o servidor e tu não consegue acessar, dependendo de onde tu tá, do horário, principalmente em época de imposto de renda, de pessoa física. Tu vai tentar fazer as entregas e os sistemas estão saturados. Tu perde o prazo e a culpa é de quem? Tu que estava se preparando, ou um cliente que entrou na última hora precisando fazer a declaração. Tu terminou 10 horas, 10 e 1, tu já não consegue mais enviar porque o servidor tá off. Tu tem um prazo para poder fazer um processo de alteração no KNAI para poder incluir um cliente ali num outro enquadramento tributário. E aí tu perde o prazo dos 60 dias da abertura dele para ele poder pedir um enquadramento no Simples Nacional, tu já não consegue mais. É irracional. Um cliente que ia pagar 6% acaba tendo que pagar 13% durante o ano inteiro se abrir uma empresa lá em fevereiro, porque só pode pedir Simples Nacional agora em janeiro do próximo ano. Baixa a empresa e abre outra. Aí para baixar uma empresa e abrir outra é mais 2.500, 3.000, dependendo do estado. Cara, é irracional. O país é insalubre para qualquer pessoa. Isso aí todo mundo já sabe. Só que isso é um golpe. É isso que as pessoas não sabem. Isso é de propósito. Porque não tem como uma pessoa bolar tudo esse tipo de obrigação acessória fiscal, multas, essa estrutura fiscal contábil em um país, se não tiver a plena certeza de que é impossível. De que isso vai quebrar a economia, de que isso vai inviabilizar a atividade econômica, de que isso vai ser insalubre para toda a população. Então, a única conclusão que eu chego é: eles querem que você se ferre. Eles estão torcendo que o país quebre. Então é um golpe silencioso. O Congresso está lá legislando, falando, debatendo reforma tributária, estão debatendo sobre isenção de IR até 5 mil, estão discutindo anistia, estão discutindo aborto na gravidez, não sei o que, mais um monte de coisa horrenda e tal. Só que o que ninguém está discutindo? A parte fiscal da Receita Federal, porque é a parte que ninguém entende. As pessoas não entendem como é que funciona o sistema tributário, o sistema fiscal, a economia, o sistema bancário nacional, o sistema bancário internacional, o sistema financeiro nacional, a economia brasileira, política econômica, economia política. Política! As pessoas não entendem. Política teórica, política aplicada, elas não fazem ideia. Teoria política na prática. Então, se você entende o mínimo de teoria política aplicada, isso aí é uma pura teoria de subversão sendo aplicada para transformar o país em uma incapacidade econômica para subverter a população e causar divisão de classe. Porque quem quer enriquecer acaba tendo a régua baixada, forçando a ir para baixo e permanecer na mesma esfera, né, que os demais pobres, porque não consegue ascender, o Estado te trava. E só que ninguém entende essa parte da legislação tributária fiscal. E aí eles não têm capacidade argumentativa no Congresso para legislar, debater MP, PL, o que for. Aí vem a Receita Federal, que não é o Ministério da Economia, e vai lá e através de instrução normativa ferra com todo mundo, criando obrigações e mais obrigações, dizendo que está atuando e zelando pelo erário e pelas práticas internacionais de combate à corrupção e à lavagem de dinheiro e ao crime organizado. Bullshit! Besteira, mentira! Eles estão fazendo isso de propósito para ferrar a população inteira e jogar todo mundo na pobreza. A sede arrecadatória do Estado é tão grande que eles estão ferrando com todo mundo. Se ferraram com idosos e com pessoas enfermas, com deficientes no INSS, ferrar então com o empresário, para eles é fichinha, é esporte nacional. Eu tô aqui dizendo, vocês estão debatendo e discutindo diversos temas importantes, só que diversos não são. Acabar com essa capacidade normativa, essa autonomia da Receita Federal é uma necessidade urgente. Normatizar através de portarias que precisam ser legisladas, qualquer alteração fiscal, tributária no país precisa ser legislada.
A Receita Federal não pode mais ter autonomia de criação de sistemas, de mudanças de prazos ou de valores de multas. Não pode estar criando instruções normativas ao bel prazer. É tudo uma questão de indicação política, e a indicação política que está atual na Receita Federal é para ferrar com a população. É incapaz de um ser humano normal aturar esse ambiente tóxico de negócios no Brasil. Não tem como gerar emprego, não tem como atender todas as demandas da Receita Federal, não tem como atender todos os prazos, não tem como pagar todas as multas, não tem como pagar os impostos. Não sobra para fluxo de caixa, não sobra para poder pagar processo trabalhista, não sobra para poder estar fazendo seguro da tua estrutura em caso de vandalismo, fogo ou de qualquer outro problema de infraestrutura desse país. Até a malha das estradas são um problema para as empresas. Tu compra uma mercadoria, tu não tem certeza se teu caminhoneiro ou teu caminhão vai chegar. É impossível atuar nesse país de cima a baixo. A economia ela vai colapsar pela questão fiscal, tanto do governo quanto a da Receita Federal. E simplesmente eles não querem ninguém trabalhando. E quando eu digo trabalhando, é do CLT ao empresário. Porque sem o empresário não existe o CLT. Quem é que assina a carteira? Então, se estão ferrando com as empresas desse patamar, é porque eles querem acabar, inclusive, com o CLT. Eles querem todo mundo na miséria. E esse é o verdadeiro golpe da venezuelização do Brasil. Desculpa os extremos que a gente tem que chegar de argumentar. Eu tô com poucas horas de sono, de tanto que eu estudo, trabalho e tudo mais, mas eu tô sobrecarregado de cliente, eu tô sobrecarregado de serviços, e quanto mais eu chafurdo para resolver os problemas, mais eu me intoxico. E todo o problema do país, para mim, depois que eu saí do Brasil, ele permanece só no Brasil. Porque depois que eu vim para o Paraguai, estou no processo de abertura da minha empresa, obtenção de ID e tudo mais, pela lei Maquila, que o imposto vai ser 0, obrigações acessórias são só 2 ou 3, o preço de uma contabilidade é o mesmo valor, se tu recebe moeda estrangeira, tu já não paga imposto, o país não tem nada contra criptomoedas, o banco é teu amigo, tu conversa com eles, tu consegue se acertar, se tu prova que tu é uma pessoa que trabalha, é tranquilo, é saudável. Aqui a infraestrutura está desenvolvida. O Brasil parou nos últimos 30 anos de crescer. O Paraguai não, ele se desenvolveu. Tem estrada para todos os lugares do país. O imposto é 0 para estrangeiro, é 0 para investimentos. Tem um monte de infraestrutura de sobra, tem recursos, tanto para agricultura, quanto agropecuária, quanto para industrialização do país. A eletricidade aqui é só 1/3. Não tem bitributação. Não existe bitributação. Eu vou tirar todos os meus clientes do Brasil. São mais de 90 clientes. 100 talvez, não sei, tem aberto umas 6 empresas nos últimos meses ali, então eu já devo ter passado 100. Eu vou tirar todos, todos. Eu vou abrir empresas, eu vou trazer eles para cá, eu vou conseguir residência fiscal, eu vou conseguir representante legal para todas essas empresas. Eu não vou mais deixar esse pessoal viver o inferno fiscal e tributário do Brasil. Eu vou trazer todo mundo para trabalhar do Paraguai para quem ainda quiser se ferrar nesse Brasil. Porque quem estiver no Brasil pode ter certeza, vai ser fechado de cima a baixo, menos a JBS, que é amiga do rei, que é a única que tem 10 bi de perdão por corrupção, direto com o judiciário. Que coisa ridícula. Quem é amigo do rei simplesmente não se ferra de jeito nenhum. Ou mesmo que se ferre, a multa é tão irrisória para eles que chega a ser reduzida. E é capaz ainda de obrigarem os promotores a ressarcirem a empresa que de fato tem isenção fiscal, toma multa por corrupção e ainda não paga. Eu vou tirar todos os meus clientes do Brasil, eu vou trazer para o Paraguai, eles vão parar de pagar impostos, a gente não vai mais sustentar esse Estado, a gente não vai mais atender as obrigações da Receita Federal. A Receita Federal vai se ferrar. Eles vão perder até quem se fiscaliza. Não vai ter quem pague o salário dos servidores. Isso eu garanto. Isso é uma promessa. Isso é um objetivo de vida. Isso é um comprometimento. Eu estou focado. Essa é minha missão de vida.